Mais um dia. E aí, como estão? Dudu, pessoal chegando ainda. Daqui a pouquinho mais uma prática, mais uma meditação. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, para não ficar perdendo a cabeça. O celular estava cortando a minha cabeça. Luiz Cláudio. Pessoal chegando. E aí, gente, tudo bem? Mais um dia, mais uma prática, mais um dia de meditação. Quase 2 meses aqui, todos os dias. Isso tem sido importante, inclusive para a minha própria prática, porque quando a gente guia uma meditação, na verdade a gente está falando da nossa prática. Então, para você guiar a meditação, você tem que praticar realmente. Então, tem sido muito importante até para mim também. Karina, Juju Mota, aqui no Facebook, que eu nunca sei quem é que está, porque ele só fica o número de espectadores, mas não aparece quem entrou. Simone Oliveira, bem-vindos todos até agora. Dá só mais um tempinho, tá? Quem está chegando aqui pela primeira vez, alguns nomes eu não me recordo de já ter visto aqui, mas todo dia às 18 horas eu estou guiando meditações aqui, desde o dia 16 de março, então já vamos para 2 meses, de todos os dias às 18 horas, esse espaço para nós meditarmos, todo dia, e manter a prática em dia. Tem até pessoas que nunca tinham meditado, que estão meditando, estão conseguindo alcançar essa intimidade com a meditação, porque realmente no começo é mais complicado. Geralmente no começo a gente vai praticar 1, 2, 3 dias, daqui a pouco são duas coisas muito comuns, ou você melhora um pouquinho em relação àquelas questões que fizeram você buscar a meditação e você abandona, ou realmente começa a gerar um desconforto, começa a gerar, às vezes até aumentar um pouco a angústia, questão do corpo, a posição, desconfortos corporais, e aí as pessoas também acabam abandonando a meditação no início da prática. Mas estamos aqui todo dia para persistirmos e nos aprofundarmos na prática da meditação. Mônica, oi, Renata, Renatinha, Nath Bofino, Madu, o pessoal está chegando, e aí daqui a pouquinho eu já vou falar sobre o sentar, sobre a postura. Todos os dias eu falo, porque tem sempre gente nova, e principalmente porque essas meditações elas também estão ficando disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se alguém chegar lá e selecionar qualquer uma das meditações, no início tem essa explicação da postura, essa explicação do sentar, e aí eu sempre explico a forma de sentar, a melhor forma para você conseguir uma base estável, para manter esse corpo mais quieto, sem movimento, e automaticamente esse silêncio, essa diminuição do movimento também vai acontecendo com a mente. Quando a gente fala corpo-mente, na verdade não dá para separar essas coisas. Então, automaticamente, quando você deixa o seu corpo quieto, quando você mantém a atenção à postura e mantendo, diminuindo o movimento, você atinge também essa quietude maior nos pensamentos e desacelera um pouco a mente. E isso é muito saudável. Mitadro, amor, Ritama está lá em casa com Tantra Integrativo. Tantra Integrativo é a nossa formação de terapeutas. Hoje a gente teve um encontro bem legal com os alunos, nesse período, um encontro virtual, deixando bem claro, um encontro online. A gente está fazendo alguns encontros online para manter a chama acesa da formação e manter esse conhecimento sendo partilhado, sendo conversado. E a gente viu um filme, um documentário bem interessante que tem no Netflix, The Mask e o Living,
Eu acho que a tradução que está lá é a máscara que vestimos, eu acho que é isso, que está lá no Netflix. É um que fala interface, alguma coisa aqui, gente. Deu algum tilt aqui. Vocês estão aqui, continuam assistindo aqui. Deu uma mensagem aqui no celular. Mas beleza, eu acho que tá. É um documentário que fala sobre o masculino, né? Sobre os homens, sobre essa estrutura, né? na sociedade, nessa formação dessa ideia de masculino, né? Sempre com uma visão violenta, sempre com uma visão de subjugando, né? O feminino. Gente, tem alguma coisa aqui no meu celular estranho. Peraí que travou tudo aqui, gente. Então, um documentário bem legal que a gente assistiu para discutir com os alunos. Então, quem quiser depois assistir no Netflix, é um documentário bem interessante, forte, né, que fala sobre essa estrutura do masculino na nossa sociedade. Então, só deixa eu ver aqui, gente, que o celular aqui deu tilt. Deixa eu reiniciar esse aparelho aqui, que é o aparelho que está com o Instagram do Samazat, e ele deu uma travada aqui. E aí eu não sei o que ele está acontecendo, que ele não quer nem desligar. Isso é uma coisa interessante porque a gente está no Instagram e no Facebook. Então qualquer dia, estou reiniciando aqui, já volto. Qualquer dia que tiver algum problema em uma dessas plataformas, você pode migrar para uma ou para outra, tá? Então tem lá o Facebook do Samazat, o Instagram do Samazat e o meu Instagram também, tá? Então se der algum problema em alguma dessas plataformas, migra de uma para outra, principalmente nesse iniciozinho que a gente está batendo um papo, que a gente está esperando as pessoas irem chegando. E durante a prática não, durante a prática tenta manter já a atenção na postura, a atenção na respiração e manter a prática, continuar a prática daquele momento que travou, mas você segue ali, beleza? Só reiniciar isso aqui e a gente já vai, eu vou falar já sobre a questão da postura e do sentar. Deu uma travada aqui no Hello Moto. Ele está reiniciando. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, se alguém quiser falar algo, pode falar aí, tá? Já vou reiniciar aqui. Se alguém... Qual o nome da série na Netflix que você falou? Não é série não, Dudu. É um documentário. The Mask e o Living. É a máscara que vestimos. Eu acho que a tradução que está lá no Netflix é esse. A máscara que vestimos. O Henrique sabe. Pergunta o Henrique aí, que eu acho que a Madu já tinha até falado com o Henrique. Ele sabe qual é. Mas é The Mask e o Living. Aí voltamos aqui no Samazat, no Instagram do Samazat. Agora, meu pai do céu, o que é isso, gente? Não. Pera aí, que eu acho que eu fiz besteira. Tá difícil hoje, hein? Complicado.
Agora foi. Eu descobri o que era o problema. O problema é que os dois celulares estavam no mesmo Instagram. E aí um derrubou o outro, por isso que travou. Mas agora um está certinho do Samazat e o outro está no meu. Desculpa aí quem estava assistindo, mas já estamos de volta. Desculpa aí, gente, eu derrubei todo mundo que estava no Instagram, mas já voltamos. Mãe, Ritama, a conexão do Instagram caiu, isso aí caiu, é Patrícia, Clara, pessoal chegando, RJR Fotos, Madu, todo mundo voltando, beleza? Como eu falei, né, a gente transmite pelo Samazat, do Instagram do Samazat, pelo Facebook do Samazat. Então, se der problema em qualquer uma dessas plataformas, tenta migrar para outra. E aqui o problema hoje foi problema aqui pessoal, né? Foi como a gente brincava em TI, era o defeito entre a tela e a cadeira, né? Aqui no caso é o defeito entre o celular e a almofada. Eu liguei os dois celulares na mesma conta de Instagram e aí realmente um acabou bloqueando o outro travando, os dois caíram. Mas agora estão certinhos. Beleza? Vamos falar da postura, falar do sentar. Então, a meditação a gente usa a quietude no corpo, né? A meditação sentada, a gente usa dessa diminuição dos movimentos, de parar o movimento corporal, para poder conseguir também levar essa quietude, levar essa diminuição de movimento para a mente. Então, no Zen, a gente usa essa almofada aqui, tá? É uma almofada que se chama Zafu, tá? Se você não tem um Zafu em casa, não tem problema. Você pode usar qualquer almofada da sua casa, qualquer travesseiro. Você pode usar qualquer coisa que tiver disponível aí. Só lembrando dessa almofada ela ser mais firme, tá? Uma almofada firme na qual que você consiga sentar e não afundar, porque você tem que ter uma alturinha para poder criar essa base estável e você conseguir ficar o tempo da meditação aqui. Então, se você não tem um Zafu em casa como esse, você pode usar qualquer coisa aí que você tenha disponível, né, como almofada, travesseiro, fazer um rolinho do edredom, que aí você consegue ter essa base. Quando você for sentar, você não senta no meio da almofada, porque senão você vai ficar com as pernas, né, levantadas e não vai ter base com as pernas e seu corpo vai ficar solto. Então a ideia, quando você sentar, deslocar o peso para frente, sentar bem na ponta da almofada, que aí automaticamente o seu peso também vai ser distribuído para as pernas. As pernas é um outro fator importante na postura, na meditação. Tem pessoas que conseguem sentar naquelas posturas clássicas do yoga, né, lótus completa, semi-lótus, mas se você não consegue sentar nessa postura, né, mais estável, tenta usar essa que a gente usa mais no Zen, que é colocar o pé direito, mas pode ser o pé esquerdo também, mas colocar o pé direito bem colado aqui no seu períneo, o calcanhar chega a tocar o períneo, e a perna esquerda na frente do pé direito. Tá? Você não coloca nenhuma parte da perna sobre a outra. Uma perna bem colada ao corpo e a outra perna na frente, imediatamente à frente da primeira perna, para não ficar nenhuma parte sobre a outra e você não ter desconforto durante a prática. É interessante embaixo também colocar uma almofadinha, colocar um tapete, um lençol mais grosso, alguma coisa embaixo para você não ficar direto no chão e os ossinhos do pé não ficarem batendo no chão e também gerar desconforto. Beleza? Outra posição também bem confortável que algumas pessoas relatam na almofada é a posição A6, que é você colocar, né, você ajoelhar do lado da almofada, a almofada está aqui embaixo, você se ajoelha ao lado dela e aí você senta. Tá? Eu particularmente não gosto dessa posição, ela não funciona para mim, ela me dá um desconforto muito grande aqui na inserção do fêmur com a bacia, mas tem gente que gosta muito dessa posição. Tá? A questão dos braços, tanto naquela primeira posição, quanto na segunda e quanto na cadeira, elas podem ficar tranquilas para você. Você não tem uma necessidade de fazer uma posição básica de braço, de mão, mas eu vou dar algumas opções aqui e você escolhe. Você pode deixar os braços repousados sobre a coxa, aqui também próximo ao pubis, ou usar como a gente usa no Zen, né, o mudra cósmico, que é a mão esquerda em cima da mão direita e a pontinha dos polegares se tocando.
Tá? Isso aqui é mais um ponto de atenção que serve também para você ver como é que anda a prática. Se você estiver muito tenso, brigando com o corpo, provavelmente os dedos vão estar tensionados, e se você está muito relaxado, está quase dormindo, os dedos vão perder o contato. Beleza? Se você não consegue sentar na almofada, se é muito desconfortável para você sentar na almofada, senta na cadeira. Tá? Qualquer cadeira da sua casa, não precisa ser uma cadeira específica. A única coisa que você vai fazer é, da mesma forma que a gente fez na almofada, sentar na ponta da cadeira. Você não vai sentar lá atrás e se encostar na cadeira, você vai sentar na ponta e perceber se os joelhos estão abaixo da linha do quadril. Se a sua cadeira for muito baixa, o seu joelho vai ficar acima da linha do quadril, e aí para você baixá-los, você coloca os pés para frente, e aí automaticamente você vai ter essa posição aqui mais estável, os pés plantados no chão, e aí isso não vai atrapalhar a circulação da perna, você não vai ter formigamento, não vai ter dormência, e as mãos, como eu falei ali, sentado, da mesma forma. Beleza? Então, já falamos da postura, já falamos do sentar, e aí você consegue uma posição mais estável aí na sua casa e manter a prática, né? Levando essa quietude, levando a diminuição dos movimentos para o corpo, para automaticamente essa diminuição de movimentos também acontecer na mente e você começar a experimentar um espaço mais presente, mais silencioso. E isso vai trazendo benefícios em todos os campos da sua vida. Beleza? Vamos começar? Então, sempre que a gente começa, eu viro as câmeras lá para o Buda. Tá? A gente fica com essa imagem mais estável, lá do nosso altarzinho, bonitinho. E também é uma referência que quando você senta para meditar, todos os Budas sentam aqui e agora. Beleza? Então procura um espaço aí na sua casa, um espaço mais silencioso, de preferência com uma luz um pouco mais baixa. Se senta, mantendo a atenção na postura, coluna reta, a barriga solta. Os olhos podem ficar fechados, ou se você preferir, com eles abertos, mas lembrando de olhar a 45 graus, olhando para baixo a 45 graus, né? Não ficar buscando informações visuais com os olhos. Mantenha o olho para baixo e aí você mantém a atenção na postura e na respiração. O sino vai ser convidado a soar 3 vezes, indicando o início da prática formal. E no final, o sino é convidado a soar mais uma vez, mas evita se movimentar bruscamente, evita já sair se movimentando e mantém ainda a atenção na postura e na respiração. Inspira 3 vezes mais profundamente. Os olhos fechados ou abertos, olhando para baixo a 45 graus. A cabeça equilibrada sobre o pescoço, nem tombando para frente, nem para trás, nem para um lado e nem para o outro. A boca fechada, a língua repousada dentro da boca. Os ombros relaxados, os braços repousados sobre as pernas.
uma inspiração profunda, mas sem esforço. Essa inspiração expande tórax e abdômen. Então lembra de deixar a barriga solta. Solta mesmo, solta a barriga. E perceba a inspiração profunda, expandindo o tórax e abdômen. Você pode imaginar, pode visualizar uma linha amarrada no topo da cabeça e essa linha te puxando para cima, alinhando a sua coluna inteira, desde o topo da cabeça até esses ossinhos que você está sentado aí agora, os isquios, até a base, sentada na almofada ou na cadeira. Inspira profundamente, deixa o ar sair livre. Se a mente ainda está muito movimentada, se ainda existe um fluxo de pensamentos muito intenso, simplesmente volta a atenção para a postura, deixa essa postura firme como uma montanha, evitando fazer. Se aparecer uma cócega em algum lugar, um desconforto, um formigamento, evita reagir de uma forma inconsciente a essas sensações. Tenta manter a atenção e observar o que é que aconteça no seu corpo. Se algum lugar coça, antes de você coçar sem pensar antes, mantenha a atenção na postura e observa esse coçar. E da mesma forma você até observa os pensamentos que falam do coçar. Tem uma história de Buda que ele estava caminhando com Ananda, e uma mosca pousou no seu braço e ele reagiu sem pensar e espantou a mosca. E aí simplesmente ele parou e refez todo o movimento conscientemente. E Ananda perguntou o que era aquilo e ele falou que ele tinha agido inconscientemente. Então, imediatamente, ele fez o mesmo movimento consciente. É uma coisa simples, mas mostra essa atenção constante de um Buda. E se você se der conta de o quanto que você reage inconscientemente a vários eventos que ocorrem durante o dia, é assustador. A quantidade de eventos que a gente reage inconscientemente. E quando eu falo inconscientemente, não é o pensar sobre isso. É simplesmente agir sem estar presente no que está fazendo. Uma das grandes técnicas do Zen é o mindfulness, que é a atenção plena. E você pode usar essa atenção plena em qualquer coisa. Você pode usar a atenção plena cozinhando, a atenção plena tomando banho. E agora você repousa essa atenção plena no corpo. Observa as sensações, possíveis emoções, apertos. O que aparecer no corpo você observa e fica atento plenamente a cada uma dessas
informações que brotam no seu corpo. Sente um formigamento que acontece no pescoço, uma sensação de cócegas no braço, a pressão da gravidade exercida sobre as suas nádegas sentadas aí na almofada ou na cadeira, a sensação dos pés plantados no chão ou as pernas dobradas na base da almofada. Traz a atenção para o corpo. E não é olhar para isso e ficar julgando, isso é bom, isso é ruim, isso é prazeroso, isso não é. É simplesmente observar. Observa qualquer evento que aconteça nessa estrutura corpo. E aí você pode ir refinando cada vez mais a observação desses eventos. Você pode agora perceber o batimento cardíaco, a sensação do ar passando pelas narinas, traqueia, até uma espécie de frescor nos pulmões. Você pode sentir os fluxos de energia mais sutis. É como que você fosse refinando essa atenção sobre o corpo, saindo dos sentidos mais grosseiros e indo cada vez mais para os sentidos mais sutis. Você pode sentir o batimento indo lá nos seus pés. O batimento no seu pescoço. E vai se dando conta de que simplesmente em observar o corpo disponível aqui e agora, sem entrar numa reação a isso, a mente vai se aquietando, vai acontecendo uma diminuição no fluxo de pensamentos. Mas não é porque que eu falei agora da mente que é que você vai ficar lá buscando novamente conversar com esses pensamentos. Volta à observação das sensações do corpo, seja elas qual forem. Percebam o pulsar nas mãos, um formigamento na ponta dos dedos. Perceba o relaxamento dos músculos do abdômen quando você inspira profundamente e essa região se expande. Vai percebendo o corpo e mente cair na almofada. E após repousar essa atenção no corpo, agora repouse essa atenção na respiração. Perceba o ar entrando, expandindo o tórax e abdômen,
o ar saindo livremente. Deixa essa respiração solta. A respiração o mais natural possível, mas lembrando de soltar a barriga. E aí perceba onde essa passagem do ar é mais nítida, o frescor nas narinas, na traqueia, ou até mesmo percebendo esse frescor alcançando os pulmões, a movimentação do diafragma, o diafragma descendo e você inspirando, o diafragma subindo e você expirando. Perceba também a movimentação do abdômen na inspiração e expiração. Perceba nas narinas aonde o ar gera uma maior sensação física através da sua passagem. Se é mais nas bordas da narina, se é mais na ponta do nariz, se é mais na parte interna da narina, ou até mesmo ali no teto da traqueia, alcançando o céu da boca, a parte anterior da garganta. Perceba onde existe essa sensação física da respiração e observa. E lembrando que esse observar não é ficar dissertando sobre o que está acontecendo, é simplesmente perceber que o ar passando gera uma sensação e a atenção repousa nessa sensação. Se você quiser levar essa atenção para o tórax, perceba a expansão, a dilatação das costelas. Perceba a movimentação das costelas na inspiração e na expiração. Ou, se ficar mais fácil, a movimentação do diafragma. Você repousa a atenção aí também. Ou até mesmo chegando lá no abdômen, no centro corporal, nesse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo, que também existe uma sensação biológica da respiração aí, você também pode usar essa região como ponto de atenção. Tenta encontrar um ponto de atenção mais específico do que simplesmente perceber toda a inspiração e toda a expiração. Tenta focar em um ponto mais específico, ou na narina, ou no lábio superior, a sensação do ar passando ali, ou na traqueia, ou no peito, abdômen. Tenta focar em um desses pontos e perceba a inspiração e a expiração. E agora foca no intervalo da expiração e de uma nova inspiração. Perceba que você expira e antes de uma nova inspiração existe um silêncio, existe um não fazer. Perceba que no intervalo entre a expiração e uma nova inspiração, existe um vazio, uma quietude.
todo o corpo para. E aí você repousa a atenção nesse silêncio, nessa ausência de fazer. Você expira e no intervalo entre uma nova inspiração você observa esse não fazer, esse vazio entre a expiração e a inspiração. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta. Você expira e no intervalo entre a próxima inspiração você repousa a atenção nesse não fazer, nesse silêncio. Existe uma quietude entre a expiração e a inspiração. Tenta repousar a atenção nessa não ação. É mais complicado. É mais complicado você repousar a atenção no nada do que numa sensação, do que numa parte do corpo. Mas perceba que após a expiração existe um silêncio até uma nova inspiração. Nesse intervalo, você repousa a atenção. E mantendo a atenção nesse intervalo, nesse vazio, nesse não fazer, deixe essas palavras que vão ser lidas agora simplesmente serem ouvidas por esse vazio, serem ouvidas por esse silêncio que contém tudo. Encontre uma boa posição, sente-se numa almofada, numa esteira ou sobre o que quiser. Mas uma vez sentado, permaneça imóvel. Se o corpo não se mover, a mente automaticamente cairá em silêncio. Num corpo em movimento, a mente também não para, pois corpo e mente não são duas coisas, são uma só energia. No começo será um pouco difícil, mas depois de alguns dias você curtirá tremendamente. Verá que aos poucos a mente começará a desaparecer camada por camada. Chega um momento em que você está simplesmente aí, sem nenhuma mente. Bodhidharma sentou-se durante 9 anos, voltado para uma parede, sem fazer nada, apenas sentado durante 9 anos. Conta a tradição que suas pernas murcharam. Para mim, isso é simbólico. Significa apenas que todos os movimentos murcharam, porque toda a movimentação murchou. Ele não ia a lugar nenhum, não havia desejo de se mover, nem objetivo a ser atingido. E ele atingiu o maior de todos. Ele foi uma das almas mais raras que já caminhou sobre a terra. E conseguiu tudo apenas por se sentar diante de um muro, sem fazer nada. Sem nenhuma técnica, sem nenhum método, nada. Essa era a única técnica. Quando não há nada para ver, aos poucos o seu interesse em ver vai desaparecendo. Apenas por olhar uma parede lisa, paralelamente dentro de você surge um vazio pleno. Paralelamente à parede, surge uma outra parede de não pensamentos.
Pensa-se que os meditadores são escapistas. Isso é um absurdo total. Só o meditador não é um escapista. Todo mundo é. Meditar significa sair dos desejos, sair dos pensamentos e sair da mente. Meditar significa relaxar no momento, no presente. A meditação é a única coisa do mundo que não é escapista, embora se pense que é a mais escapista que há. As pessoas que condenam a meditação sempre a condenam argumentando que ela é escapista, que foge da vida. Então, simplesmente dizendo absurdos. Não compreendem o que estão dizendo. Meditar não é fugir da vida, é fugir para a vida. A mente e os desejos são uma fuga da vida. Meditar é abrir os olhos. Meditar é olhar. Coluna reta, peito aberto. Você expira e antes de uma nova inspiração, perceba esse silêncio que existe, esse não fazer. O sino vai ser convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática formal. Mas evita se movimentar bruscamente, evita se mexer imediatamente e mantém ainda a observação desse intervalo entre a expiração e uma nova inspiração. Esse intervalo vazio, esse vazio aberto e ilimitado que contém todas as coisas. Vai se movimentando lentamente, mexendo o tronco para um lado, o tronco para o outro. Mexendo o pescoço para um lado, o pescoço para o outro. Mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Quem estava de olhos fechados, abrindo os olhos, percebendo melhor as formas da sua volta, sentindo o gosto na boca e vai retomando o contato com o seu corpo. Lembrando que as meditações ficam disponíveis aqui no Stories do Instagram, tá? Por 24 horas. Ficam também lá na timeline do Facebook, que está cortando... Ah não, o Facebook está certo. O meu Instagram que está cortando a minha cabeça. E fica também agora no nosso canal do YouTube, Samazat Terapias Integradas. Então, todas as meditações desde o dia 1º de abril estão disponíveis lá no nosso canal. Então, se você quiser meditar em outros horários, meditar mais de uma vez por dia, tem todas essas opções para você manter a prática, né, presente. Disciplina e atenção, né, que a gente fala no Zen, rédea, chicote na mão, para poder ir tomando esse touro e mantendo a atenção mais presente. E como o Osho falou lindamente no texto, realmente fluindo na vida, né? Meditação não é negar a vida, muito pelo contrário. Meditação é você se abrir para tudo, né, e se tornar disponível a tudo que acontece. É ficar nesse espaço aberto e ilimitado e se tornar cada vez mais disponível para o fluxo da vida que está acontecendo aí. Beleza? Gente, um beijo. Amanhã é Dia das Mamães. Mamãe está aqui assistindo. Amanhã aqui às 18, novamente, mais uma prática, né? Todos os dias aqui às 18. Agradecer a todos que já fizeram
de alguma forma doações, né, para ajudar aqui o Samazat. Tem contribuído, né, de uma forma bem importante para a gente. Tem a rifa da jornada. Quem quiser fazer a jornada depois, a gente tem uma rifa agora, está aqui também no Instagram, está lá no post lá, a rifa da jornada, que você paga um valor lá de acho que R$40 na rifa, e você concorre a um módulo, né, lá em Pati de Alferes, assim que retornar, assim que a gente tiver, né, liberado para fazer os encontros em grupos novamente, um módulo da jornada lá em Pati. Tá? Então são formas de ajudar aqui o Samazat, quem puder, mas principalmente, independente de qualquer coisa, o mais importante é a gente colocar a meditação em dia, colocar a prática em dia, né? Criar esse campo de meditação, né? O mundo, quem vê são os nossos, né? São os nossos olhos, a gente vê o mundo com os nossos olhos, então olhar para dentro é importantíssimo para que a gente veja, né, e inclua esse mundo diferente, e cada vez mais a gente vai vendo, mudando essa visão e percebendo que o mundo somos nós mesmos. Então, por isso que sempre na meditação a gente sempre fala esse tal de olhar para dentro, para poder em nós mudarmos o mundo. Não precisa ficar brigando aí fora, não. É mais importante olhar para dentro, que você vai ver que o mundo muda. Mas quando tiver que defender alguma injustiça, isso também vai ser feito, né? Não tem nenhuma... Mais uma vez, meditar não é negar a vida. Você vai ter raiva, você vai ter um monte de coisa, mas você para de ser arrastado por essas coisas. Beleza? Um beijo. Amanhã aqui novamente às 18, vamos fazer uma meditação bonita amanhã para as mamães e para todos nós. Vamos meditar amanhã às 18 mais uma vez. Tá bom? Quem puder mandar um depoimentozinho como as meditações têm auxiliado nesse período, tá? Manda um depoimento pra gente, que a gente está postando lá. Hoje eu acho que eu postei mais um depoimento lá bem legal, né? E aí é interessante que essas pessoas vejam esses depoimentos e realmente se interessem mais pelas meditações. Tá bom? Gente, um beijão. Amanhã às 18 aqui novamente. Meditem. Um beijo.